Olá, estou aqui para falar de algoritmos genéticos da disciplina Inteligência Artificial do curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal do Espírito Santo. Algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos seguem o princípio de seleção natural e sobrevivência dos mais aptos, segundo Charles Darwin. Quando melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes. Darwin, 1859. O que são algoritmos genéticos? São modelos computacionais que imitam mecanismos da evolução natural para resolver problemas de otimização, diz John Henry Holland. Área em crescimento na inteligência artificial, partindo do pressuposto que o mais forte sobrevive, ou seja, o mais fraco é descartado. Os principais conceitos: primeiro, cromossomo; segundo, gene; terceiro, fenótipo; quarto, população e quinto, geração. Os cromossomos em algoritmos genéticos. Um cromossomo é a estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema. Gene é a representação de cada parâmetro de acordo com o alfabeto utilizado: binário, real, inteiro. Fenótipo é um cromossomo modificado. População é o conjunto de todas as soluções cromossomos a serem armazenadas. Cada cromossomo deste conjunto representa uma solução possível. Geração é a interação completa do algoritmo genético que gera uma nova população. Para que servem? Busca e otimização. É a busca da melhor solução para um dado problema. Assim, consiste em tentar várias soluções e usar a informação obtida para conseguir soluções cada vez melhores. A própria evolução das espécies podem ser vistas como um processo de otimização ao longo do tempo. Os seres vivos se tornam cada vez mais aptos a um meio ambiente em constante mudança. Assim, utiliza uma codificação do conjunto das soluções possíveis, e não nos parâmetros da otimização em si. Os resultados são apresentados como uma população de soluções, e não como uma solução única. Utilizam transições de probabilidade e não regra determinante. Algoritmos genéticos são considerados como métodos que trabalham com buscas paralelas randômicas direcionadas. Algoritmos genéticos são amplamente utilizados com sucesso em problemas de difícil manipulação pelas técnicas tradicionais. Exemplos de otimização: televisão, antena encaixada, ajuste manual, teste da solução, boa imagem. O telespectador, através do ajuste na antena da televisão, otimiza a imagem, buscando várias soluções, até alcançar uma boa imagem. Um esboço básico do algoritmo genético. 1. Início. Ele gera uma população aleatória de N cromossomos. Soluções adequadas para o problema. 2. Avaliação. Avalia a adequação f de x de cada cromossomo x da população. 3. A reprodução. Cria uma nova população repetindo os passos seguintes até que a nova população esteja completa. 3.1. A seleção. Seleciona de acordo com a sua adequação, melhor adequação, mais chance de ser selecionado 2 cromossomos para serem os pais. Ou seja, a cada geração são selecionados melhores indivíduos. Geralmente,
As estratégias de seleção consistem em escolher 2 pais aleatoriamente da população atual e selecionar o que possui melhor função de avaliação para ficar para a próxima geração. Os indivíduos de menor avaliação são considerados perdedores e, portanto, são descartados. Desta forma, parte da população passa para a próxima geração e os melhores indivíduos têm mais chance de sobreviver. 3.2 Cruzamento. Com a probabilidade de cruzamento, cruze os pais para formar uma nova geração. Se não realizar o cruzamento, a nova geração será uma cópia exata dos pais. O algoritmo genético melhora a sua população. O cruzamento consiste em escolher 2 indivíduos da população atual e gerar um novo indivíduo, chamado de filho, baseando nos genes dos pais. Uma característica importante do operador de cruzamento é a escolha da sequência de montagem de cadeia de genes dos filhos. É desejável que os cromossomos adjacentes presentes no filho sejam adjacentes também nos pais, refletindo a qualidade da estrutura dos mesmos. 3.3 A mutação. Com a probabilidade de mutação, altere os cromossomos da nova geração nos locos, posição dos cromossomos. O operador de mutação é responsável por provocar alterações genéticas nos indivíduos, com o intuito principal de diversificar a população. 3.4 Aceitação. Coloque a nova descendência na nova população. 4. A eliminação. Utilize a nova população gerada para a próxima rodada do algoritmo. 5. O teste. Se a condição final foi atingida, pare e retorne à melhor solução da população atual. 6. Repita, vá para o passo 2. Ao lado, temos um esboço na forma de fluxograma. A partir do esboço, montamos a estrutura básica do algoritmo genético, onde realmente temos um algoritmo, com destaque para a parte de seleção, cruzamento e mutação, falando anteriormente, e graficamente como faz a seleção, cruzamento e mutação. A eficiência do algoritmo genético. São eficientes na busca de soluções em grandes variedades de problemas, uma vez que não se limita nos métodos de busca tradicional, e também é uma estratégia de gerar o testar muito, elegante, pois se baseia na evolução biológica, que utiliza fatores ambientais e converge para soluções ótimas, além de ter os resultados apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Podem ser os operadores genéticos, a seleção natural, a manipulação genética por mutação, a manipulação genética por reprodução, o crossover. Seleção natural. Dentro do operador genético, seleção natural, vemos o princípio básico para direcionamento da evolução de uma dada população. Utiliza uma função de avaliação para medir a adaptação de cada indivíduo. Essa adaptação pode ser absoluta ou relativa. Existem vários métodos de seleção. Dentre os métodos de seleção natural, temos roleta, torneio, amostragem universal estocástica, o SUS. Um exemplo de roleta. Colocam-se os indivíduos em uma roleta, dando a cada um uma fatia proporcional à sua aptidão relativa. Ou seja, baixa aptidão tem uma porção pequena na roleta, já os de alta aptidão recebem fatia maior da roleta. Depois, roda-se a agulha da roleta, o indivíduo em cuja fatia a agulha parar permanece para a próxima geração. Repete-se o sorteio
quantas vezes forem necessário para selecionar a quantidade desejada de indivíduo. Um exemplo do torneio. Utilizam sucessivas disputas para realizar a seleção. Para selecionar N indivíduos, realizar N disputas, cada disputa envolvendo N indivíduos escolhido ao acaso. O indivíduo de maior aptidão na disputa é selecionado. É muito comum utilizar N igual a 3 em cada disputa. Um exemplo do SUS. A amostragem universal estocástica, o SUS, semelhante à roleta, para selecionar em M indivíduos, utilizam M agulhas igualmente espaçadas, girando-as em conjuntos uma só vez. Apresenta resultados menos variantes que a roleta. A manipulação genética por mutação. Operador randômico de manipulação. Introduz e mantém a variedade genética da população. Garante a possibilidade de se alcançar qualquer ponto do espaço de busca. Contorna mínimos locais. Exemplos de mutação. A mutação se encarrega de modificar de forma aleatória um ou mais genes de cromossomos de um descendente. A figura mostra o gene sendo mudado, chamada de única mutação. Manipulação genética por reprodução, o crossover. Também chamado de reprodução ou crossover, combina as informações genéticas de dois indivíduos, pais, para gerar novos indivíduos, filhos. Versões mais comuns criam sempre 2 filhos para cada operação. Manipulação genética por reprodução é o operador genético principal, responsável pela recombinação das características dos pais nas gerações resultantes. Responsável por gerar novos indivíduos diferentes, sejam melhores ou piores, a partir de indivíduos já promissores, aplicando cada par de indivíduos com alta probabilidade. Cruzamento um ponto. O cruzamento um ponto é escolhido a partir de um ponto definido. Ou ponto, as informações genéticas dos pais serão trocadas. As informações anteriores a este ponto, em um dos pais, são ligadas às informações posteriores a este ponto no outro pai. Tem inserção em um ponto para gerar novos filhos. O cruzamento multiponto é uma generalização da troca de material genético através de pontos, onde muitos pontos de cruzamentos podem ser utilizados. A marcação é feita em 2 pontos diferentes, pois pode haver troca gene. Na reprodução, vamos ver os tipos de cruzamento. Além desta, também o cruzamento uniforme, que não utiliza pontos de cruzamento, mas determina através de um parâmetro global qual a probabilidade de cada variável ser trocada entre os pais. Parâmetros genéticos. São os parâmetros a serem seguidos num algoritmo genético. Tamanho da população, taxa de cruzamento, taxa de mutação, intervalo de geração. O tamanho da população é o número de quantas tentativas devem ser criadas aleatoriamente quando o algoritmo é iniciado. Uma imensa população faz com que o algoritmo demore mais para encontrar a solução. Uma pequena população aumenta as chances de que todas as tentativas criadas sejam eventualmente bem semelhantes. Taxa de cruzamento é, a cada geração, um número de N tentativas são selecionadas da população. As 2 melhores tentativas são utilizadas para o cruzamento, o crossover. As 2 piores são substituídas pelos 2 novos filhos gerados. Um valor alto para N aumenta as chances de que a população com alto valor de aptidão sejam escolhidas.
A taxa de mutação informa a chance de cada filho após o crossover e sofra um processo de mutação. A taxa de mutação deve ser muito baixa. O intervalo de geração deve ser criado até que a execução do algoritmo finalize. Utiliza como critérios parada para o problema. Onde encontrar o algoritmo genético? Os algoritmos genéticos são aplicados por controle de sistemas dinâmicos, engenharia de sistemas neurais artificiais, simulação de modelos biológicos, evolução interativa de imagens, problemas de otimização e aprendizagem de máquina, problema cuja solução seja um estado final e não um caminho, composição musical. As aplicações do algoritmo genético são especialmente interessantes em problemas difíceis de otimizar de forma convencional. Em técnicas tradicionais, são mais difíceis de empregar. Se uma técnica tradicional puder ser empregada, ela acha a melhor solução mais rápido, pois as técnicas tradicionais têm natureza serial e os algoritmos genéticos têm natureza paralela. São aplicadas aprendizagens de comportamentos de robô, otimização de estruturas moleculares, desenho de topologia de redes computacionais, desenhos automatizados, processos de filmagem das indústrias cinematográficas com o mínimo de gravação e o máximo de efeitos, filtro de transições em bolsas de valores. Google e Facebook utilizam para definir quais as páginas mais importantes para cada usuário. Em problemas como caixeiro viajante, problemas remotamente de tráfego, problemas de mochila, problemas de geração de grade de horário, dentre outros. Caixeiro viajante. Exemplo da aplicação. Neste problema, o objetivo é encontrar a rota de menor distância entre N diferentes cidades. O caminho que o caixeiro faz é denominado de tour. Se um caixeiro inicia do ponto A e se as distâncias entre cada par de pontos é conhecida, qual é o menor caminho que se visita todos os pontos e retorna ao ponto A? Temos a figura tradicional e as tentativas feitas por um algoritmo genético. Para testar todas as possibilidades da rota para N cidades, seria necessário calcular a permutação de N fatorial. Para uma rota com 3 a 5 cidades, é fácil de calcular. Agora imagine um tour com 30 cidades fatorial. Seria necessário calcular a distância total de cada uma dessas. Diferentes rotas, assumindo trilhões de cálculos por segundo, o que levaria aproximadamente 7 trilhões de anos para achar a menor rota. Adicione mais uma cidade a essa rota e o tempo aumentaria em um fator exponencial. Fica claro que é uma solução impossível calculando manualmente. Algoritmos genéticos podem ser usados para solucionar este problema em menor tempo. Embora não haja garantia de encontrar a melhor solução, ela pode achar uma solução satisfatória bem próxima da ótima para um tour de 100 cidades em menos de 1 minuto. Há alguns passos básicos para solucionar o problema do caixeiro viajante usando o algoritmo genético. Entretanto, os 2 maiores problemas encontrados usando o algoritmo genético para solucionar o problema do caixeiro viajante são a codificação, a representação da rota, e o algoritmo de cruzamento, ou crossover, utilizado para combinar 2 indivíduos para gerar novos filhos. Obrigada. Em seguida, a bibliografia.